Olá pessoal, meu nome é Carlos Almeida e esse é o canal Fla Livre, o nosso cantinho dedicado ao Mengão e às notícias do futebol. E como já é de praxe, não poderia ser diferente, eu gostaria de estar pedindo a cada um de vocês que se inscrevam no canal, que deixem o seu like e que compartilhem os nossos vídeos. Afinal de contas, o engajamento de cada um de vocês é extremamente importante para o crescimento do canal, então eu conto com todos. E sem mais delongas, vamos lá para as notícias do Mengão. Pessoal, então vamos lá. Nós vamos estar falando bem rapidamente sobre dois temas. O primeiro deles é a venda do goleiro Santos ao Fortaleza, o qual teria gerado um prejuízo ao Flamengo de cerca de 10,5 milhões de reais. E o segundo tema eu vou estar deixando um vídeo com vocês do canal ESPN Brasil. Os créditos eu vou estar deixando na descrição do vídeo, onde eles vão estar explorando a obsessão do Corinthians em adquirir o Gabigol. Afinal de contas, a gente sabe que o Corinthians não está nadando em dinheiro, né? Mas vamos ao que interessa. Bom, a notícia publicada hoje no site Coluna do Fla diz o seguinte: o Flamengo entrou em acordo com Fortaleza para a venda de Santos, que virou o terceiro reserva sob o comando de Tite. O rubro-negro aceitou negociar o goleiro por US$ 1 milhão, aproximadamente 5 milhões de reais na cotação atual. Desse modo, o mais querido teve um prejuízo de 10,5 milhões com a saída do arqueiro. Isso porque o Flamengo pagou cerca de 2,5 milhões de euros na época, cerca de 15,5 milhões de reais ao Atlético Paranaense para contratar o Santos. Agora o mais querido vende o jogador por 5 milhões de reais, ou seja, 10,5 milhões a menos do que pagou. No entanto, para a diretoria rubro-negra, o atleta se pagou nas 2 temporadas que esteve frente ao Clube da Gávea. Vale destacar que o Fortaleza poderá pagar mais $300 mil, cerca de 1,5 milhões de reais, caso o Santos cumpra as metas estabelecidas. No entanto, de uma forma fixa, o valor é US$ 1 milhão, 5 milhões de reais. Pessoal, o que vocês acharam desse assunto? Vocês acham que o Flamengo faz bem em estar abrindo mão do Santos nesse momento, mesmo tendo um prejuízo de 10 milhões e meio, ou deveria segurar mais o arqueiro? Deixa as opiniões de vocês aí. Eu, particularmente, acho que está na hora do Santos realmente sair. Eu acredito que o ciclo dele já terminou no Flamengo. Gabigol, tem conversas adiantadas, tá bem. Depende deles agora, né? A gente vem conversando bastante. É um atleta que nos interessa, que eu sempre brinco, né? Tem as nossas características. Estamos aí, né? Já fizemos a nossa parte. A gente sabe que é difícil, é uma contratação. Hoje é um dos melhores jogadores do país. É um ídolo por onde passou. E nos interessa, sim. Sempre deixei claro. A nossa parte já fizemos. Agora depende deles, né? E está caminhando bem, se Deus quiser. Quando eu falei que não tem nenhuma empresa para custear a vinda do Gabigol, nós temos uma das 3 maiores folhas salariais do país. Então nós temos que ter um dos 3 times melhores do país. Vejo a situação um pouco confusa também, né? Porque a gente percebe do lado do Gabigol, a gente não tem um sinal positivo. E o corintiano, ele tem essa expectativa criada pelo presidente, né? Então, assim, o presidente mesmo falou, as conversas estão adiantadas, né? E tem uma evolução nesse processo, mas não é o que a gente percebe do lado de fora, assim. Então, tecnicamente falando, filho, então assim, eu como ex-atleta, né, e como capitão, o Gabigol, ele encaixa muito bem. Continua encaixando no Flamengo, pelas pretensões que o Flamengo tem, mesmo tendo o Pedro como titular hoje, mesmo entendendo a maneira como o Tite gosta de jogar, mas o Gabigol é um grande jogador, é importante para o Flamengo, seria importante esse ano para o Flamengo, assim como no Corinthians também, né? O Corinthians tem o Yuri Alberto, mas que não vive um grande momento, então assim, o Gabigol seria uma peça importante para essa montagem de elenco, né? Para as pretensões do presidente do Corinthians também, quando ele fala, pô, o Corinthians tem a 3ª maior folha do Brasil, então automaticamente tem que ter talvez o 3º melhor elenco, ou figurar entre os melhores elencos, mas é uma negociação que complicada para todos os lados, né, Felipe? Complicada porque o Gabigol ainda tem contrato com o Flamengo, complicada porque o Flamengo, no momento, não precisa de grana, né? Então o Flamengo não é um time que está desesperado para dinheiro, o Flamengo tem condições de manter o Gabigol com o salário,
né, manter o salário que o Gabigol recebe, porque ele ainda tem contrato. O Corinthians tem dificuldades financeiras, o presidente abriu essa conversa também, né, o que foi entregue para ele mesmo em busca de novos patrocinadores, mas é uma negociação que, né, para o corintiano gera uma expectativa, né, alimenta essa sensação de que o Gabigol pode vir a vestir a camisa do Corinthians. E ele já tinha dado uma declaração, né, lá no podcast do Podpah, que ele achava que ia brilhar muito em 2024 e estava focado para isso. Agora ele se representa antes, profissionalismo, um cara que está dedicado, que quer mostrar o valor dele, já mostrou, né? Quer mostrar de novo. Importante lembrar, ele vem de uma temporada ruim, mas se a gente for analisar tudo que ele entregou para o Flamengo e pelo Flamengo desde 2019 para cá, já é um dos maiores ídolos da história do clube. Eu concordo. O que eu acho o seguinte, de concreto mesmo nessa situação, Gabigol e Corinthians, só tem o interesse do Corinthians. Não é uma negociação fácil, tem uma multa alta, tem um contrato em andamento. Se ele não renovar, aí eu acho que pode ser algo mais concreto para 2025. Exatamente. O Flamengo quer contar com o Gabigol. O Gabigol dá declarações de que quer brilhar com a camisa do Flamengo. Então, assim, só existe um interesse, aquele flerte. Ainda não tem um relacionamento ali. Se o Corinthians está interessado e quer a contratação para agora, vai ter que desembolsar um dinheiro alto. Pode ser que não seja multa, mas tem que ser um valor satisfatório para o Flamengo. Porque o Flamengo só está perdendo jogador, né? Trouxe o De La Cruz, uma ótima contratação, mas precisa contratar. Se você perde mais o Gabigol, você vai ter um problema para você solucionar também no seu ataque. Sim. Então, acho que assim, o Augusto ele está jogando muito uma pressão, jogando muito para a galera, acho que está mexendo muito com a torcida do Corinthians, mas de concreto mesmo só tem um interesse. Eu acho que é uma negociação muito difícil de ser concretizada nesse momento. Eu sei que a gente vai falar sobre as contratações do Corinthians, que eu considero que são boas contratações na parte técnica, mas eu fico um pouco confuso quando o mesmo presidente, na sua coletiva de apresentação, fala que o cenário que ele pegou no Corinthians é um cenário pior do que ele imaginava na parte financeira. E esse mesmo clube já gastou mais de 100 milhões de reais com contratações, está contratando e está cogitando pagar um salário acima de 2 milhões para o Gabigol. Óbvio que o Corinthians precisa contratar, precisa de uma reconstrução dentro do seu elenco, precisa qualificar o seu elenco. Mas a que custo? O Corinthians é uma máquina de arrecadação. Se ele se organizar, ele vai ser uma potência igual o Flamengo o Palmeiras vai ficar naquela primeira prateleira sempre. Só que o Corinthians vem gastando muito mal há muito tempo. Então eu fico um pouco confuso nessa gestão financeira. Você passa para a sua torcida que o cenário é muito complicado na parte financeira, mas você está investindo sem parar? Milhões e mais milhões? Então, assim, eu acho que a gente tem que debater com muita seriedade essa questão financeira do Corinthians e esse interesse no Gabigol e em outros jogadores. Rodrigo, eu comecei com os dois, a gente estava junto ontem, você falou sobre o tema, mas agora tem a novidade da entrevista do Augusto Melo, a entrevista que foi acompanhada pelo Marcos Braz, estava presente o Marcos Braz. Queria te ouvir, o que mudou de ontem para hoje, na sua opinião, Rodrigo Bueno? Foi legal que o Donan terminou a explanação dele falando debater com seriedade. É importante debater com seriedade. Eu vou tentar, na medida do possível, né, o tema, que é o seguinte... Quando você tem interesse em uma mulher muito bonita, você fica com aquele medo, com aquele receio, né? Poxa, eu vou pedir ela em namoro, pô, mas ela é linda demais, ela é maravilhosa demais, é muita areia pro meu caminhãozinho. O máximo que você tem é um não, entendeu? Você vai lá, né, com a cara de pau, humildade, né, olha, e aí, né, tem alguma chance e tal. O máximo que você vai ouvir é um não. Então, o presidente do Corinthians, eu acho que ele tem... O objetivo, ele falou isso na campanha dele, de transformar o Corinthians num time top, que brigue por todos os títulos, que rivalize com o Palmeiras e o Flamengo dentro de campo para valer. Então, acho que ele está mirando alto, sonhando alto, e tem que ser assim mesmo. Eu vejo o problema também. Só essa extensão de 20 dias é que eu acho um problema. Então, assim, ele ter colocado o nome... eu cito o caso do André Santos quando contratou o Ronaldo. Ninguém imaginava que o Corinthians, naquele momento, o Corinthians tinha acabado de vir da segunda divisão, né? Tava tentando se reerguer, dificuldade de arrecadação. O Soares com o Grêmio ano político, um monte de coisa ali e tal. E ele contratou o Ronaldo. O Ronaldo estava treinando no Flamengo. Só que assim, aquilo foi uma coisa que veio no estalo. Não ficou assim um mês. O Ronaldo é um sonho, o Ronaldo é um sonho. Quem sabe é difícil, é um dos maiores jogadores do mundo, é um ídolo e não sei o quê. E é flamenguista e sempre falou que ia jogar no Flamengo. Contratou e fechou. Acho que o erro do Augusto Melo está sendo
falar demais. E talvez agora nessas últimas negociações ele já aprendeu um pouco, né? Nesse tempo dele curto de presidente, ele já entendeu. Só que é o seguinte, eu vejo possibilidade sim. Ele falou em conversas adiantadas. Então, e aí é que eu vou entrar, por exemplo, quando o Tite, e o Tite é uma pessoa muito importante nesse processo, o Tite e o Gabigol é meio que água e óleo. Pega a história dos dois, o Tite como técnico da seleção, o Gabigol estava voando, o melhor momento dele, o Brasil inteiro cobrava. Pô, o Brasil não tem centroavante bom, não tem homem gol, a seleção tem dificuldade. Ele foi lá, fez uma Copa com o Gabriel Jesus que não fez gol nenhum. Não só os flamenguistas, o Brasil estava clamando, o Gabigol tá pedindo passagem, o cara faz gol decisivo e não sei o que e tal. E o Tite sempre ficava ali na seleção meio assim, né? Gabigol não sei o quê. Quando levou, a coisa não aconteceu. Aí você pode falar, porque o Tite não aproveitou o Gabigol da forma certa, ou porque o Gabigol não se encaixou no esquema do Tite. O fato é que aí ele assume o Flamengo e continua a mesma coisa. O Gabigol é reserva, fica escanteado. O Gabigol certamente não tem o Tite como técnico da preferência dele. O Gabigol estava lesionado e não estava bem fisicamente. Tá bom, mas aí é o seguinte, o Tite prefere o Pedro. Com ele o Pedro joga, ele é centroavante. Ele já falou, o Gabigol é outro cara. Do que menor do que 50%. E aí eu quero sua experiência de vestiário, Fábio. Então, eu acho assim, eu acho que o Gabigol, ele entende o ano ruim, entre aspas, que ele fez, né? O Flamengo não teve conquista, ele acabou o ano como reserva. Eu acho que até isso mexe com o jogador, sabe? É por isso que ele volta, a gente viu a imagem dele voltando mais cedo para treinar, sabe? Eu não acredito que o Gabigol queira sair dessa forma do Flamengo. Eu também acho que não. A relação Flamengo, né? Um jogador que foi protagonista, como você falou, talvez a figura principal das conquistas, né? A imagem do Flamengo vencedor é o Gabigol e a maneira como ele terminou o ano, assim. Então, essa apresentação um pouco antecipada, ele fez algumas postagens treinando nas férias, enfim, isso é para mostrar que ele vai entrar nessa disputa com relação à vaga de titular com o Pedro, que é a maneira como a gente enxerga que o Tite vai montar esse time. O Flamengo precisa de um segundo jogador, né? O Flamengo precisa, se você monta um elenco qualificado e você, né, almeja as conquistas de 2024, como o Flamengo deve almejar, você precisa de jogadores do quilate de Pedro e Gabigol. Se você negocia o Gabigol, abre a possibilidade de você ter que contratar um outro cara, um cara que acalme o torcedor também, que eu acho que tem um peso nisso, essa movimentação com o Corinthians, a rivalidade, o tamanho das torcidas. Então, assim, para mim, se o Corinthians concretizar essa negociação, seria a maior contratação de 2024, a que teria mais alarde, mais impacto, se tratando de Flamengo e Corinthians. Mas eu acho que o Gabigol, a minha opinião, né, a gente olhando de fora, e por entrevistas que ele deu, né, a maneira como ele respeitou o interesse do Corinthians, mas o sentimento que ele tem pelo Flamengo, eu acho que o Gabigol, a vontade dele é permanecer no Flamengo. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Vocês acham que o Corinthians tem bala na agulha para levar o Gabigol ou é apenas fogo de palha? Será que o Gabigol tem interesse realmente em sair do Flamengo ou ele está fazendo uma pressão para renovar o contrato, uma renovação muito boa? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, né? Eu gostaria que cada um de vocês deixasse aí a sua opinião, seu comentário, tá? Agradeço a cada um que ficou conosco até aqui. Mais uma vez eu peço a inscrição de vocês, peço que deixe o seu like e que compartilhe os nossos vídeos. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Valeu!